Protocolo Zeta iniciado. Ohayou gozaimasu, Reiji desu, Honjitsu no episódio mo yoroshiku onegaishimasu. E não, você não clicou sem querer num episódio japonês, mas eu tô aqui, como sempre, com meu amigo Mate. Diga olá, Mate. Olá, gente. Caso você não tenha entendido o que ele falou olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Protocolo ZetaCast. E no episódio de hoje falaremos sobre japonês Confia. ou alguma coisa do tipo que eu não entendi, mas eu acho que é praticamente isso. E caso você, que nem eu, não entendeu, a gente vai falar exatamente isso, sobre Japão e a cultura japonesa. E pra isso a gente trouxe uma convidada que a gente ama muito também, que nem no episódio anterior. E a gente trouxe a Miki. Por favor, Miki, se apresente um pouquinho. Olá, meu nome é Miki. Eu moro no Japão faz 5 anos agora, depois de adulta, e mais 8 quando eu era criança. Então eu cresci a maior parte da minha infância aqui. E hoje eu vivo estudando e trabalhando com ilustrações. E streaming. A gente vai deixar as redes sociais da Miki com todos os links para vocês acessarem e conhecerem o trabalho dela. Mas se você não sabe, vamos ter o nosso momento Wikipedia aqui. O Japão é um país insular lá da Ásia Oriental, que é, na verdade, um arquipélago com 6.852 ilhas. Eu confesso que esse número me surpreendeu quando eu fui fazer a pesquisa, que eu sabia que era um arquipélago, mas eu não sabia que era tão grande. E as 4 maiores são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shokoku, se eu não me engano. E o Japão fica ao leste da China continental e ao sul de Taiwan. Então, também conhecido como Terra do Sol Nascente, é muito importante, né? Se eu não me engano, é um pouco do nome do Japão em japonês. E é a maior área metropolitana do mundo, né? Tem muita gente por metro quadrado. Eu sempre gostei muito, né, da cultura. O meu principal caminho, né, a primeira vez que eu encontrei a cultura japonesa foi por conta de arte marcial. Sim, eu pratiquei judô na minha infância por bastante tempo e foram as primeiras coisas que eu aprendi ali. A palavra mate, né? A gente falava mate, né? Que é tipo uma versão francesa de mate, né? Do japonês. E eu aprendi a contar, e na minha época se contava Ichini Sanshi Gohon no Haikyuju. Eu sei que não é correto, mas era assim que a gente contava na época. E foi minha primeira experiência, assim. E eu queria, né, conhecer a Miki há um tempo já, sigo as lives dela, sou um grande fã, inclusive. E eu queria conversar, né, com uma pessoa que tem na família a cultura japonesa, né, pra gente falar um pouco sobre o que é esse negócio de Japão, né? E quando eu falo Japão, Miki, o que vem na sua cabeça, assim, tipo, isso aqui é muito Japão? Segurança e hierarquia. Acho que são as duas coisas. Digo, 2 pilares muito importantes. Como que funciona isso pra você? A hierarquia aqui é bem assim, passa do necessário pra mim. Na minha opinião, uma das partes do Japão que eu não gosto. Eu falo abertamente, eu acho assim muito ultrapassada, é uma coisa milenar que se mantém até hoje e acho que as culturas precisam mudar, né, com o tempo, porque Sim. começa a ficar não viável, sabe? Vamos supor assim, se você é um funcionário, você está andando junto com o chefe da empresa ou com uma pessoa superior a você, tem um monte de normas que você precisa seguir. Por exemplo, você nunca deve estar mais alto do que ele, você nunca, por exemplo, você vai, acho que numa escada rolante, vamos supor. Você nunca deve ficar no andar de cima. Você tem que sempre estar servindo ele, vamos supor, mesmo fora do seu expediente, eles têm muito disso, de tipo, brasileiro costuma ser muito mais pontual, sabe? Meu serviço é das 8 às 5. Se você é uma pessoa que tá começando numa fábrica, você sempre vai chegar antes, vai trabalhar sem estar recebendo nada nesse período e vai embora depois, entende? Mesmo sem receber hora extra às vezes, dependendo de onde você tá. E isso é comum pra eles, é senso comum, sabe? Você tem que se esforçar ao máximo numa empresa nova e agradar seu chefe e, tipo,
Tem um monte de coisa. Tem um japonês. Ah, esqueci o nome dele. Ele fala português muito bem, que ele fez todo um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre as normas das hierarquias, sabe? Do coisa. E tem muita coisinha que é, pra mim, um absurdo. Eu acho que sobre hierarquia lembra muito em anime, né? Porque anime tem todo esse negócio do sensei e tudo mais, tipo. E eu acho que o jeito que eu conheci o Japão foi por anime, né? Tipo, a Copa de 2002 eu tinha 3 anos, então nem sabia o que que era nada, então eu não consegui acompanhar, né? Tipo, que pra muita gente foi o primeiro contato. Então acho que o primeiro contato foi em animes, e animes tem todo, principalmente Naruto, né? Naruto foi o primeiro anime no Brasil, assim, na minha época que estourou. Eu lembro muito dessa que você falou, tipo, da hierarquia de treino, de você ficar treinando, tipo, o Naruto não era forte, não era nada, mas ele sabia treinar, ele não parava, sabe? Então, tipo, acho que o Japão, pra mim, fala muito sobre esse negócio de treino, hierarquia e tudo mais mesmo. Sobre esse negócio de trabalho, eu vi, tipo, recentemente, tipo, na pandemia teve muita gente que foi home office. O Japão não teve home office porque tem muito essa cultura de mostrar o trabalho na fábrica, ficar até mais tarde, ficar até isso, mostrar pro chefe. Então eu vi que o Japão não adotou muito home office por conta disso. Tipo, eu achei isso bizarro. Tipo, é muito estranho pensar que no Brasil essa hierarquia, tipo, que a gente no Brasil é muito mais tranquilo com isso. Não tem esse negócio, tipo, se você vê o chefe fora do trabalho, você vai tomar uma cerveja com ele no Brasil aqui, sabe? Tipo, é muito bizarro isso pra mim. Eu acho muito diferente essa parte de home office no Japão não ter adotado. A empresa que assista já é o dia do happy hour. É É, verdade. então. Mas outra coisa que me lembra muito o Japão, aqui no Brasil, é a cultura, né? Tipo, cultura, a culinária japonesa e tudo mais, tipo, né? Tipo, essa parte da peixe cru e tudo mais. E eu sei que o Japão não é exatamente assim, né? Não é todo dia que vocês vão num restaurante, comem um sushi, coisa do tipo. Como que é a culinária Ah, daí? a culinária daqui é bem baseada em arroz, peixe, legumes refogados com shoyu, açucarado, essas coisas. E muita fritura. Por incrível que muita gente acha, né? O Japão não é tão mais saudável assim do que parece ser. O pessoal come muita fritura aqui também. E chá? Chá tem bastante aí, porque Achar é outro, cotidiano aqui, com outro certeza. anime que eu lembro bastante eu lembro do Avatar, que por mais que seja um americano, mas tem traço de anime, e eu lembro muito do Jadotio Iron. Então já também pra mim, tipo, tanto é que a primeira coisa que quando eu preciso já no Google aparece já é japonês, então tipo, eu também queria saber, tipo, como que é a cultura do chá e tudo mais. Aí, Ah, tem a parte que é bem complexa, é sobre. Ai, como que fala? É um ritual do chá. Eles estudam também como é que faz, pratica na escola, tudo mais, e eu não sei se é uma coisa que é todo mundo que faz, mas tem toda uma cultura em cima do chá verde. Mas também, fora o chá verde, tem vários outros tipos de chás que são bem comuns aqui. Se você vai em qualquer loja de conveniência, deve ter pelo menos uns 30 tipos de chá diferentes. O que me surpreendeu, que eu fui num restaurante japonês aqui, e eram de descendentes, então eles mantiveram bastante coisa tradicional, eu diria. E não tem os hots que é inventado pelos estadunidenses. Mas a água morna, eu lembro que quando eu cheguei, eu falei assim, deu um certo bug, sabe? Que eu fui tomar água e falei, mano, a água tá morna, o que que tá acontecendo aqui? Até achei que, pô, sei lá, deve colocar um chá aqui, fazer uma infusão, né? E essas pequenas coisas, né? Essas pequenas diferenças culturais, assim, que marcam muito a gente, né? Eu tava pensando muito sobre isso, né? Porque, então, é assim, é você viver os dois mundos, né? Eu falo que do outro Uhum. lado, né, que a gente tá muito próximo dessa cultura, a gente tem aquela vontade, aquela noção, tipo, quer muito visitar, quer muito conhecer. E como é pra você lidar com essa diferença? Tá aí um negócio que eu não lembro se eu já te perguntei. Se você se considera mais brasileira ou mais japonesa, né? Que Brasileira, com certeza. isso é muito comum em todos os meus amigos japoneses e chineses, que eles sempre falam, ah, cara, eu acho que eu sou mais brasileira, eu acho que eu sou mais japonês. Com você, como é que é isso? Eu acho que se você não cresceu, você não viveu aqui, você não aprendeu a conviver que nem o japonês, vai ser muito difícil você conseguir realmente se considerar como um japonês. Uhum. Porque é uma cultura muito longe da do Brasil. É tudo muito longe. Assim, o modo de pensar é diferente, sabe? Então é com certeza brasileiro. Até porque a minha
parte, assim, que molda mesmo a personalidade, que é a adolescência, eu passei toda no Brasil, né. Ah, então, é isso que eu ia perguntar. Você veio pro Brasil com quantos anos e voltou pro Japão com quantos anos? Eu nasci no Brasil e já vim para o Japão em seguida mesmo. Minha mãe realmente foi para o Brasil só para fazer o parto. Ah, a daí até os 8 anos eu fiquei no Japão, dos 8 aos 20 eu fiquei no Brasil e dos 20 aos 25 agora eu tô no Japão. Ah, então, realmente, tipo, a maior parte da sua vida também você ficou aqui no Brasil, praticamente. E é uma parte que meio que importa na sua personalidade, né? Tipo, adolescência e tudo mais. Acho que se for fazer as contas vai dar mais ou menos igual, mas a parte, assim, mais importante a parte da personalidade vai ser no Brasil, sim. É, a parte que você teve consciência de você, porque quando você tem bebê, tipo, whatever, sabe? Tipo, mas eu acho Sim, que é sim. exatamente, tipo, a sua parte da personalidade, tipo, tudo de adolescente, sair pra rolezinho, foi tudo aqui no Brasil, né? Uhum. Isso. Você sente saudade do Brasil? Não, por enquanto não. Provavelmente se eu morasse no Brasil eu ia perder uns 10 celulares por ano. Então não tô podendo. É um pouquinho complicado, né? Eu, É. eu lembro, né, que eu sempre zoava com a minha amiga Sabrina que ela nasceu no Japão, né? E eu falava, não, você é japonesa. Ela, não, eu sou brasileira. Eu falei, não, você é japonesa. E eu ficava, né, enchendo o saco dela, assim, que já tinha muita intimidade. Como você fez esse caminho, né, de retorno, eu queria saber como é que foi quando você veio de lá. Se você enfrentou alguma dificuldade aqui no Brasil, sabe? Tipo assim, por ser japonesa, Ah, tá ligado? E lá ao contrário, por ser estrangeira, sabe? sabe o que que é engraçado? Engraçado essa parte da pergunta de que o Rager perguntou sobre quando, né, quando eu fui pro Brasil, né, dos 8 anos, porque, como fala sobre isso? Racismo? Não é racismo. Preconceito, xenofobia. Xenofobia, preconceito, essas coisas, acho que em qualquer lugar tem, né, independente do país. No Brasil também tem muito, em qualquer lugar vai ter, Uhum. inclusive no Japão também tem. Então eu sempre me senti a estrangeira. E quando eu cheguei no Brasil, minha mãe falava: "Não fala pra ninguém que você veio do Japão", porque a gente foi pra São Paulo, minha família é de São Paulo. Porque as pessoas acham que a gente vai ser rico e é perigoso. Aí tá. Nisso nisso eu acreditando na minha mãe que seria capaz de eu enganar alguém, mas aí depois de um tempo, quando eu era adolescente, eu fui ver uns vídeos, que minha mãe gravou de eu criança falando e, tipo, não tinha como. Não tinha como, né? E meu sotaque era de japonês. Como que alguém ia acreditar? Tá falando Como japonês, que não alguém ia sei se é acreditar? japonesa. Tô na dúvida. Sim. E inclusive muita coisa em português eu não sabia falar e eu aprendi porque eu convivia muito com as minhas primas e elas, vamos supor, elas iam brincar de mímica. Eu às vezes eu sabia a palavra e não sabia a palavra em português, sabe. Aí eu sofri horrores com essas coisinhas. Mas, assim, eu mesmo nessa época, foi quando eu comecei a me sentir assim: "Mas então, no Japão eu sou estrangeira, no Brasil eu sou japonesa, o que que eu sou então?" Eu ficava muito assim. Eu imagino, né? Porque assim, que eu falei, eu não tenho experiência nisso, mas eu tenho um grupo de amigos muito grande, né? Que veio do Japão, que vieram da China. E todos, tipo, ficavam nesse sentimento, eles viravam pra mim e falavam assim, mano, eu tô perdido. Porque se eu mudar pra lá hoje, lá eu vou ser estrangeiro. E aqui eu sou estrangeiro, tipo assim, eu não tenho lugar. Aí eu gostava sempre de brincar com isso. Para pra pensar, você tem dois lugares. É muito melhor. Mas eu perguntei justamente por conta disso, né? Porque é um período que a gente tá se moldando, né? As nossas relações Sim. vão dizer muito sobre o que, que a gente vai ser dali em diante. E você fez Uhum. esse caminho inverso, né? Você veio de lá pra cá e depois voltou, né? E no Japão, como foi? Tipo, eu lembro, eu sei que, inclusive, gente, a gente vai colocar um videozinho de como que ela se mudou pro Japão e como foi o começo do Japão, né, na descrição. E quando ela desenha uma banana, é muito bom, é muito aleatório, mas é muito bom. Eu amo esse vídeo. E você falou um pouquinho de que você sofreu preconceito na fábrica e tudo mais. Mas, tipo, você, fora do trabalho, você sentia preconceito também na rua, uma coisa do tipo? Ou você era mais enturmada
no Japão e tudo mais. E onde que você sentia mais preconceito? No Brasil ou no Japão? O preconceito do Brasil, ele é, como que fala? Ele é escondido em piada. Eu acho que tem muito preconceito no Brasil do japonês nesse sentido, tipo, tem que ser bom de matemática, tem que ser net, tem que ser isso, tem que ser aquilo Ah, mesmo. tem muito, tem muito. É tipo, abre o olho japonês, sabe? Tá com o olho aberto ou fechado. Isso porque eu nem tenho o olho tão fechado. Meu olho nem é fechado, só porque meu olho é um pouquinho. É que eu uso óculos hoje, não dá pra. Não fica tão na cara, né? Mas dá pra perceber a descendência. Mas assim, sempre foi muito. Muito essas piadinhas, né? Nunca foi muito exagerado, nunca sofri bullying, coisa assim, mas, né, de uma forminha escondida em formatos de piada sempre teve. Agora, o do Japão, o problema é que as pessoas às vezes nem olham muito pra sua cara, ou já teve vez que, por exemplo, a gente tava procurando apartamento, algum lugar pra mudar. Acho que foi uma das poucas vezes que realmente foi, assim, mais descarado e que o atendente fez pouquíssimo caso, sabe? Tipo, Nossa, isso é horrível, né, cara? É mais atendente? aí, sim, até o momento que ele falou, então, sim, até o momento que ele falou, então, mas precisa de visto permanente, sabe? Já com aquela cara de assim, mas vocês não vão ter, mas meu pai tinha, sabe? Aí ele ficou meio, entendi, sabe? Você tava com o Rodrigo? Eu tava com meu marido e com meu pai nesse momento. Então, é porque o Rodrigo, caso vocês não saibam, praticamente um alemão, né? Loiro, alto, branco. Então, né? Uhum. Na verdade, o meu marido é mais fácil de, tipo, eles bajularem por ser assim, sabe? Porque na cabeça Uhum. deles, nossa, parece americano e eles gostam, né? Então. Uma das coisas que eu fico muito pensando, né? Porque eu vejo a galera comentando e tal, fala assim, mano, eu fui pra lá e, tipo, parecia que eu era um estranho total no ninho, assim. Aí eu brinquei com ele e falei, cara, É. você para pra pensar que quem é descendente já tem essa dificuldade. Imagina nós que somos muito fora do padrão, tá ligado? Aí eu falei assim, cara, com Uhum. certeza a gente ia causar muito lá em Tóquio, mas a gente sempre vê, né, esse comentário da galera barrando. Acho que não aconteceu de você, né, de ser impedida de almoçar, por exemplo. Tipo, não cozinho pra Não. estrangeiro, essas coisas. Mas aí você vê também que é reflexo de um tempo, né? Que o Japão ainda guarda umas tradições que não devia, eu concordo contigo, de um tempo onde era muito fechado, né? Isso vai refletindo até os dias de hoje. Um exemplo bem clássico disso é a proibição da entrada de pessoas com tatuagem. Até hoje existe muito. Ou mostrar Uhum. tatuagem, assim, deixar muito à mostra, entende? Tem muito lugar. Minha academia não pode deixar a tatuagem muito à mostra. Se você tem, você precisa usar um paninho que cobre o braço, ou colocar um band-aidzinho, mas tem que evitar deixar muita amostra. É muito estranho, né? Tipo, porque o Japão, que nem a gente já falou algumas vezes, ele é muito fechado, é muito assim. Miki, quais foram os maiores perrengues que tu passou no Japão? O maior perrengue que eu já passei não tem a ver com a fábrica, É, mas se quiser eu não, conto. conta, à vontade. Vambora. Foi um dia que meu pai ia fazer uma mudança. Ele morava numa cidade, eu na outra, e ele estava indo se mudar para outra província, que indo pela estrada não paga ia ser umas 6 horas de viagem, mais ou menos. Então ele saiu da casa dele e me buscou. E no que ele me buscou, tava passando tufão. Nossa. Para quem não sabe, tufão, furacão, mesma coisa, só em lugares diferentes. Tava passando um tufão com muita chuva e alagou a cidade. Foi a única vez que eu vi alagamento aqui no Japão, foi por conta desse tufão. E a gente não conhecia o lugar, a área, né, muito bem. A gente tinha acabado de se mudar, a gente não tinha carta, então só andava, né, ao redor da casa. Então colocamos no mapa, e acho que no Brasil não deve ser muito diferente, mas
É que no Japão tem uns becos que são bem complicadinhos. E o mapa jogou a gente no meio de um arrozal, só que, vamos supor assim, a altura da água estava acima do capô, era um Fit, estava acima do capô do carro. E aí, quando ele viu que subiu muito o nível da água, ele, né, foi, e a gente subiu em cima de uma ponte. Só que debaixo Uhum. dessa ponte estava passando uma correnteza de água muito forte. Ele falou: é perigoso, é melhor a gente parar no arrozal que estava na frente. E arrozal é aquelas ruínas clássicas de anime, que é bem estreito. Só passa praticamente um carro. E olha Uhum. lá, né? E aí ele falou: é melhor a gente sair e ir reto do que ficar em cima da ponte. Ah, isso tava num breu de noite. Não sei se vocês já viram como que é as ruas do Nunca Japão de vi. noite, mas é um breu. Você não vê um palmo na sua frente. Aí penso que o único lugar iluminado é em Tóquio no letreiro, o resto Sim, tudo escuro sim. pra mim. Há uns, talvez uns 150 metros pra frente, era o único poste que tinha, o resto era tudo preto, água preta e um carrinho caído lá na frente tombado, assim, porque foi fazer esse caminho e tombou. Nossa. Aí a gente tá, o que que a gente faz? Ficar na ponte, perigoso. Melhor parar no meio do arrozal do que na ponte, então vamos. E nossa, esse dia eu fiquei com muito medo mesmo, porque ele foi às cegas, Nossa. ele seguiu, meu pai seguiu no carro que estava tombado com o poste pra não cair no arrozal, no meio do breu. Então foi o dia que eu passei o maior perrengue, foi esse. E deu tudo certo, e não deu nada com o carro ainda por cima. O carro sobreviveu. A gente apelidou o carro de Nemo depois disso. E ainda tava com as coisas da mudança, então o carro devia estar mais Não, pesado pior que e ainda mais não difícil. tava. Não? Não, não Ah, tava. Ele só então, tinha pelo ido buscar menos, a né? gente. Imagina se tivesse com as coisas da mudança ao invés de Nossa, Não, buscar arroz, complicado. não? Não, e essa imagina. semana, enquanto a gente grava Complicadíssimo. o episódio, foi ontem de ontem, teve um terremotozinho, mas minha amiga falou que no Japão é tipo todo dia. Ah, esse final de semana teve 2 terremotos. Aqui onde eu moro, não tem tanto, porque eu moro do lado esquerdo, mais ou menos no meio. E fica, na verdade, fica praticamente do lado de uma placa tectônica, mas é uma placa tectônica que ela tá bem estável até, ela tá. O problema são outras 2 placas tectônicas que estão se enfiando debaixo dessa placa que eu tô. É, Então esse é o maior problema. Eu tô em cima da que tá mais estávelzinha, então não tem tanto terremoto aqui. Só que esses dias, teve, eu acho que foi segunda e terça, teve um terremoto forte, mas a alguns quilômetros daqui foi o epicentro. Então aqui só deu uma sacudida. Foi engraçado, foi só a minha vizinha berrando. Desesperada. não, faço ideia. Eu queria falar que no Brasil, não, lógico, não tem terremoto, mas um monte de desastres ambientais que tá acontecendo ultimamente aí, é Nossa, melhor não. nem falar pra não zicar, porque tá por um triz. Mas eu quero voltar em um outro assunto aqui. Quando você falou dos Errozais, você falou das ruas dos animes e tal. Não tem como a gente não falar de Japão hoje, por conta da cultura dos animes. Na arte, assim, né, nos animes, é uma representação baseada no real ou já é uma coisa que ultrapassou a realidade ali? As Hum. ruas, o jeito das coisas funcionarem. Ah, o cenário é bem parecido, mas o resto não. É O bem resto foi diferente. extrapolação já, né? É, com certeza. Eu estava até pensando sobre fazer uma tirinha, comentando sobre a roupa das japonesas, porque eu acho Aham. hilário nos animes quando as meninas, independente se é mulher ou jovem, mais adulto ou mais jovem, elas vão sair, elas usam decote, elas usam vestido, elas usam coisa mais, sabe, mostra as pernas. No verão, elas colocam aquele vestidinho branco bem clássico de Aham. anime, né. É tudo mentira isso, gente. Só dá pra ver os olhos delas e nem isso, às vezes, no verão, porque elas se cobrem inteira no verão, principalmente no verão. O mais clássico do Japão é um vestido bem largo até os pés, com um tênis, usando uma leg, um chapéu, se bobear uma luva e muito protetor solar e máscara.
É assim que elas se vestem. É bem o contrário daqui, né, aqui tá calor, a gente tá tirando coisa, a gente tá Sim, tirando sim. coisa. Mas, eu perguntei isso, né, porque eu acho que também tem um pouco da questão da arte, né. A gente tem senhorita Mickey Art aqui, não tem como não falar de arte, de expressar essa liberdade que eles gostariam de ter, sabe. Então, claro que às vezes Eu acho que vai até sim. pra um lado, assim, ruim demais, mas, sabe, tem uma motivação ali, tipo: "Ó, é isso que a gente gostaria de ser", sabe. Sim, provavelmente sim, mas alguma coisa nessa cultura antiga impede as pessoas de usarem, assim, não são todas. Sempre Uhum. tem uma outra fora da caixinha e usando umas roupas mais ocidentais, usando como que chama? Aquelas camisetinha que mostra a barriga, com shortinho mais curto, com uma saia, Top, não é top, tem outro nome, eu uso muito e esqueci. Cropped. Cropped, cropped. isso, o cropped. E vamos supor assim, regata. Sabe como que elas usam regata? Ou é aquela moda bem antiga de usar uma regata por baixo da camiseta, porque sei lá, mas você sabe, né, Nossa. antigamente tinha isso, né, de usar, ou Aham. por cima de uma camiseta. Não me perguntem o porquê, mas elas acham isso muito lindo e eu nunca consegui entender essa moda. Assassinaram um pouquinho a moda nesse modelinho que veio pra cá. A minha namorada deve estar horrível, tá agoniando agora. É, mas até nas praias é assim, esse negócio de usar roupas Sim, mais fechadas, coisas do tipo. sim, sim. Igual eu falei, sempre tem as meninas mais fora da caixinha, as mais novinhas que quer mostrar o corpo, né, igual, né, brasileiro também é assim, né. Aí elas Sempre. usam o biquinizinho e tal. Mas normalmente quando já é mais velha ou mãe, nem mais velha às vezes, porque elas casam muito novas, muito comum elas casarem com 20 e pouquinho, já fazer filho, que eles já têm esse hábito, também faz parte da cultura, eles casam e faz filho, né. E é bem normal você ver elas usando, sabe, tipo roupa de mergulho? Aham. Uhum. Maior, né? É por aí que vai. Não, é roupa de mergulho que cobre o braço, com um chapéu Nossa. bem grande, com máscara, cobrindo as pernas e tudo. E se bobear mais uma blusa por cima pra assegurar que não vai queimar a pele. Então, galera, sinto muito dizer, mas aqueles episódios de praias nos animes são tudo fake. É fake, é É, fake. Tem, tá? Tem, gente, calma, Não, tem, sempre tem. mas assim, não, mas sempre tem aquela família mais tradicional, sabe, umas coisas assim que às vezes dificulta a vida da pessoa de ser mais solta. Sim, e eu queria perguntar pra você diretamente, né? Um podcast muito bom, né, cara? 3 convidados e 3 mulheres, então aqui a gente sempre vai ter um espaço aberto e ver com você. Tipo, você já passou por uma situação ruim assim no Japão? Porque no Brasil é muito provável que sim, por isso que eu não vou nem perguntar. Uma questão de assédio. Eu já excluí porque eu sei que sim. A resposta do Brasil é sim, infelizmente, pra essa pergunta. No Brasil, você tem que perguntar quantas vezes eu saí de casa e não fui É, assediada. Mas no Japão é mais difícil. tem que perguntar quem não Sim, sofreu sim. assédio, No né? Japão, assim, eles são bem mais discretos, discretos seria a palavra. Eles provavelmente olham, eu acho que eu chamo mais a atenção das meninas do que dos meninos por conta do cabelo. Mas, não, assédio nunca sofri. E a outra coisa que eu queria perguntar é, tipo, como é que é essa relação Brasil-Japão pra você hoje, né? Você falou que pretende continuar morando aí. O Brasil pode ser duro às vezes, usando um Hum, meme aí. pois é. Eu acho que tá velho, mas a gente é velho, a gente pode usar. Mas como é essa relação Brasil-Japão pra você, né? Que você também tem muitos seguidores brasileiros, né? Eu acho que a grande Uhum, maioria, né? quase todos. Porque você faz conteúdo voltado pra brasileiro, né? Mas você também tem a sua vida no Japão, sabe? Tipo. Eu gosto mais de como funciona a comunicação brasileira, né. Uhum. Por isso eu faço conteúdo focado totalmente para brasileiro. Mas, assim, o que eu gosto do Japão, principalmente, é essa segurança, por ser um mundo, assim, um país mais evoluído, vamos dizer assim, né, tipo, com um salário de uma fábrica, a gente consegue viver muito melhor do que, assim, eu jamais vivi no Brasil, vamos dizer assim, né. Mesmo com a minha mãe tendo o negócio dela, trabalhando muito, nunca foi de eu poder esbanjar dinheiro, não que eu, né, esbanje agora, não estou esbanjando dinheiro.
Compra 2 mansões não. Nossa, não, mas assim, pelo menos eu não vou no mercado e faço as contas pra ver o tanto que eu vou gastar, sabe. Aham. Então, Conforto é mesmo, né. o conforto de morar no Japão é o que me faz ficar aqui, não necessariamente as pessoas. A cultura japonesa Uhum. em si. Eu não sou a maior fanática por cultura japonesa, no sentido, assim, de pessoas. Eu acho eles muito mais frios, é muito mais difícil de você conseguir ter uma amizade, muito mais difícil de você deles se abrirem, se eles conversarem mais naturalmente com você, sabe, porque tem toda aquela etapa de: "Ai, vocês estão se conhecendo, tem que ser mais formal", sabe. Diferente do Brasil, né, você acabou de se conhecer a pessoa e você tá: "E aí, mano, é nóis". Best friend, né. É. Não, eu falo por mim, assim, né, eu sou, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas extremamente tímida. Igual, eu já te segui um tempo, eu demorei uns 2 meses pra falar no chat. Mas eu vi que mesmo eu sendo tão tímido assim, eu não se compara com os amigos japoneses que eu conheci, sabe. Tipo assim, é muito diferente a relação em si interpessoal. E eu Uhum, acho que o brasileiro é mais colega, né, tipo assim, faz amizade em qualquer lugar. sim. Tem muito isso, né, de você vai fazer um rolê, se apresentar a pessoa, aí já, 2 beijinhos aqui, e aí tudo bem, já é todo mundo amigo, Ah, sabe. mas só pra ressaltar, isso porque eu moro no interior, tá. Se eu morasse Uhum. mais numa cidade, assim, numa cidade maior, tal, eles são bem mais diferentes. Pior que tem dessa aqui, sabe. Interior é bem Aham. mais fechadinho, mais antigo, sabe. Por exemplo, meu irmão, ele veio fazer intercâmbio, e a experiência dele com relação às japonesas foi totalmente diferente com a minha, porque ele estava numa faculdade, jovens que estudavam, brincavam, falavam, viravam amigos, falavam inglês, e aí é muito, muito diferente, a ponto dele falar: "Mas eu não entendi o que que é esse o que que você fala tanto que você não gosta assim, dessa cultura?" Até o momento que ele foi fazer bico numa fábrica e ele sentiu na pele. Aí ele entendeu, né. Ele sentiu na pele. Tipo, um senhor que trabalha lá sendo grosso com ele a troco de nada, sabe. E chegando a falar assim: "Mas você não é estudante? Por que que você não sabe fazer isso?" E meu irmão, tipo: "Eu acabei de chegar, eu sou Python, eu sou pico, por que que eu tenho que saber?", sabe. Tipo, chega a níveis de 8 a 80, sabe, a diferença. Então, a minha experiência foi com pessoas em fábrica, não posso dizer que são todos os japoneses que eu conheci que foram assim, tive amigos em fábrica. Eu vou numa cabeleireira japonesa que é muito legal, eu sempre chego lá e converso muito com ela. Mas assim, no geral, assim, do que eu tive contato, a minha experiência, né, não quer dizer que todo mundo vai ter essa experiência, mas a minha experiência foi com japoneses mais fechados e frios, que é mais difícil de fazer amizade. Nem sei se eles me cumprimentariam se eles me vissem fora da fábrica. Brasileiro grita, né: "Oi, tudo bem? Oi fulano, você tá aqui?". Tem muito esse coleguismo, Uhum. né. Mas assim, eu acho que, né, talvez com a galera mais nerd aí, sei lá, se eu de repente tiver num prédio que só tem coisas de Pokémon, vai ser Uhum. muito mais fácil fazer amizade. Por causa ali do contexto, os semelhantes meio que se atraem, né, todo mundo gosta das mesmas coisas. Isso é uma das coisas que talvez o Japão aproximou muito, né, o Brasil, porque eu tenho aqui do meu lado inclusive um Super Nintendo, que foi minha companhia durante toda a minha infância, né. Então eu jogar Super Mario, eu tinha o que depois virou o The King of Fighters, não sei se na época chamava Fatal Fury, alguma coisa assim, que é todo em japonês. Então eu tinha que decorar o que cada coisa fazia pra eu poder jogar o jogo. A minha experiência, né, foi muito por conta das artes marciais, então essa talvez seja a única parte que eu gosto desse tradicionalismo do japonês, É. da de concentrar a mente, de fazer a meditação, de ter disciplina, isso eu acho interessante da arte marcial. Agora, saindo desse aspecto, eu já acho um pouquinho problemático também, eu tô no mesmo barco que você. E o Japão passa muitas faces, né, pra gente que tá aqui, né. Eu falei, eu quero muito visitar, eu tenho muita vontade de ir pra Okinawa. Com certeza venha, é um país maravilhoso para visitar.
Muito, muito diferente a cultura, tudo muito bonito. Aquela casa caindo aos pedaços, você vai olhar pra ela e falar: "Nossa, que lindo". Só porque é muito diferente, sabe. É tudo muito diferente. Tem templo em todo lugar, tem praças, tem Pokémon Center, tem muita coisa legal, bem assim. Eu quero fazer uma pergunta que eu tinha separado antes, eu esqueci. Você é casada e tudo mais, como que é, tipo, o relacionamento fora da sua casa, sabe? Tipo, como é, tipo, porque no Japão, como a gente já falou 30 mil vezes, é muito tradicional e tudo mais, tipo, então imagina, tipo, Uhum. nem mão dada pode dar, porque senão é muito obsceno, sabe? Tipo, como que Ah, não, é? não, não chega a ser assim também. Não, tipo, eu tô exagerando. Mas como é você e, tipo, o seu namorado na rua, assim, sabe? Tipo, porque no Brasil, tipo, é putaria quase, sabe? Tipo. Assim, a gente por natureza, por não assim, como casal nós 2 mesmo no Brasil, a gente já não era de ficar agarrado em público. A gente nunca foi muito, então não foi nada que a gente estranhou, sabe. Então é isso, só mãos dadas é normal, bem comum aqui. Hoje é bem comum. Meus pais falavam que na época deles você não via. Mas hoje é bem normal, mãos dadas, até um pouquinho mais abraçadinho e tal, é bem mais normal. Só, né, beijo, essas coisas assim, aí já não, mas É diferente, né? Eu vi também que o comportamento já tá mudando, né? Esse comportamento mais romântico, vamos dizer assim. Eu acho que hoje já tá sim. bem diferente, né, do que era antes, Ah, assim. sim, sim. Tudo depende também da onde que eles estão crescendo, como que é a família, né. Lembrei, é o Laguchi, não sei se vocês conhecem. O Laguchi, ele é um japonês que é casado com brasileira, ele aprendeu a falar português, ele fala muito bem português, inclusive, e ele tá fazendo uma viagem de como que chama? Home como que fala aqueles Motorhome? motorhome pelo Japão. Tá bem legal o Instagram, muito, muito bacana mesmo. E você vê que ele é um japonês muito fora da caixinha, sabe. E ele fala muito da cultura, assim, que brasileiro não costuma saber. Uma coisa extremamente interessante que ele falou em um vídeo, hã, que é uma coisa que eu jamais tinha imaginado e que poderia estar viva até hoje. Olha o ponto que a cultura de séculos atrás continua. Hã, depois ainda ou ainda na época da era feudal do Japão, existiam os distritos das casas, da casa das pessoas mais ricas, da casa das pessoas mais pobres, e esses bairros até hoje têm influência. As casas das pessoas das áreas mais ricas são mais caras e mais procuradas do que das pessoas mais pobres. As casas das pessoas que eram os mais, né, classe baixa, até hoje têm um valor mais baixo e é menos Você vê procurado. que mantém, né? E é de quanto tempo atrás, sabe? E é incrível, isso é uma coisa que eu jamais imaginaria, sabe? Poderia existir ainda hoje. Uma das coisas que eu ia te perguntar pra gente já ir caminhando pro final, né? Porque eu não posso tomar o seu tempo. As portas estarão sempre abertas pra você. Mas você lembra qual foi a sensação de quando você voltou pro Japão? Foi muito bom. Tipo, primeira vez que você pisou lá, tipo, Assim, primeira vez não tem como, né, que eu era bebê, mas quando eu voltei dessa vez foi a sensação de liberdade, né, porque finalmente eu e meu marido realmente casados e morando juntos. Eu acho que foi mais por questão disso, sabe, mais essa relação de casal que uhum. passou a ser algo mais, somos eu e você, sem a ajuda de mais ninguém, a gente tem que se virar agora. Então foi mais, assim, essa sensação, e Uhum. essa coisa, assim, de é um mundo novo, é tudo diferente, é tudo nossa, sabe. Pra mim os primeiros dias cheiravam flores. Tudo tinha tudo era rosa, Tudo era Sakura, né? Tudo. tudo. Oh, uma pergunta.
É verdade que quando tá assim nessa época de primavera, a previsão do tempo mostra quantas partículas de pólen, coisa do tipo, vai ter aí, porque eu vi que uma das usos da máscara era por conta desse negócio de pólen, da poeira do pólen e tudo mais. É verdade isso ou é só uma fake newsinha assim? É, isso me lembra que se eu for visitar o Japão, tem que levar meu antialérgico. Aí se você vier na primavera, tem que trazer. Eu acho que deve mostrar sim, mas como eu não tenho alergia, eu meio que não fico prestando muita atenção, mas é uma alergia que ataca em muita gente mesmo. É o Kafunsho. Kafunsho é o nome da alergia ao pólen. É bem comum. Ah, eu vi que, tipo, que eu tava. Uma das minhas pesquisas aleatórias tava falando, tipo, disso, de no Japão, uma das coisas que mostra na previsão do tempo é a quantidade de pólen, e por isso que o pessoal, um dos motivos do pessoal usar máscara é por conta disso. Daí eu fiquei, meu Deus, Sim, e incrível. mesmo se você que não tem alergia, se você passar num lugar que tem muita sakura e estiver ventando muito, você vai sentir o, o nariz já ficando mais assim, como fala, incomodado, porque é muito pólen, o olho incomoda um pouco. Uhum. Mesmo quem não tem alergia, se estiver ventando e com as sakuras em dia, é complicado. Não, eu fui limpar os meus livros essa semana, já quase fui pro hospital. Nossa, Eu fui limpar minha estante aqui, aí eu falei, mano, não vai dar não. Aí eu tô fazendo, não, continuo usando máscara, né? Porque vou continuar usando máscara pra sempre, né? Primeiro por conta desse maldito vírus que ainda tá rolando por aqui e agora tá aumentando de novo. Mas eu percebi que é melhor pra minha alergia que eu use máscara. Eu tenho menos problema quando eu saio de casa. Mas já encaminhando, né, gente, pro final do podcast, porque se deixar a gente faz 2 horas e a mim que tem que trabalhar daqui a pouco. Mas queria agradecer a todo mundo que ouviu, que chegou até aqui, dizer pra mim que as portas estão sempre abertas pra você, tá? Sério, eu fiquei muito feliz. Sou muito grato, eu me contendo aqui, né, porque eu sou uma tiete aqui, então vou tentar não tietar a Mickey nas redes sociais, mas muito obrigado vocês que ouviram. E a gente vai dar nossas dicas e depois disso a Mickey já pode fazer um merchan dela, de divulgar o trabalho dela, que é muito bom. E a minha dica cultural dessa semana vai ser uma música de um cantor japonês que eu adoro, que é o Motohiro Hata. E sim, é o cara que canta uma das melhores aberturas de Naruto. Mas a música que eu quero indicar, se eu não me engano, chama Hatsukoi, que é Primeiro Amor. E é muito linda, vale muito a pena. É pop rock japonês e os caras mandam muito. Então, como músico, eu tô aqui pra defender a minha área. E é isso aí. Mate, você tem alguma dica? Eu queria primeiro falar que desde que a gente começou a ter ideia, a gente queria chamar a Bruna e a Tati e a Miki, e a gente já chamou as três, então eu tô feliz, muito feliz. E minhas dicas são. É um anime que eu vi que eu acho muito lindo, que eu não posso falar japonês porque eu não sei, me perdoe, mas em português é A Floresta do Piano, que é um anime muito bonito, tem na Netflix. E nossa, gente, o caso desse anime é muito legal e é um anime que fala sobre, tipo, um carinha que tá na escola, aprende a tocar piano, e daí ele vai pra competições e tudo mais. Então, se você gosta de música clássica que nem eu, tipo, vai ter o pessoal tocando, tipo, Mozart, as coisas assim. Então é bem legal, e ele é muito bonito, e, tipo, tem uns patezinhos bem legais e tudo mais. E, inclusive, minha mãe me chama de A Monta do Banheiro por conta de referências desse anime que eu vi com a minha mãe. Então, tipo, é um anime bem divertidozinho pra você ver com a sua família e tudo mais. Eu recomendo muito, é muito bonito, é muito divertidozinho. Mickey, fala mais pra gente o seu merchan, até a gente terminar o episódio. obrigada. Eu que agradeço por terem chamado, tá? O assunto é mais Japão, mas caso vocês queiram ver a minha live na Twitch, acontece sempre a partir das 1 da tarde, das 1 às 8, de segunda a sexta. É uma live mais focada em arte. A gente foca bastante em estar fazendo estudos, ou eu tô trabalhando em alguma encomenda, ou tal, mas tá sempre tendo muito desenho por lá. E você que quer aprender a desenhar, não é dom, é estudo, gente. Então cola lá, vamos estudar junto e ficar bom nisso aí. Que a gente também tô aqui estudando também. É isso aí, galera. Muito obrigado e deem tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!